tarde, Robson. Boa tarde também a todos que estão ouvindo aí, né, na sintonia. Hoje nós vamos estar falando aqui, pessoal, sobre a apicultura. É uma atividade, né, que nós estamos aqui buscando para que ela possa desenvolver aqui em nossa cidade. Nós estamos buscando alguns recursos, né, para a gente poder estar realmente fazendo com que todas as pessoas tenham conhecimento sobre o que é apicultura, como praticar a apicultura, né? E existe ensinamentos, ou seja, conhecimentos para toda a área de apicultura, desde colocar a abelha na caixa até você chegar ao ponto da colheita do mel. Só que o nosso principal foco aqui nessa tarde será mostrar os benefícios da abelha para o planeta Terra, né? Que é uma atividade sustentável, né? Uma atividade que não vem trazer nenhum problema para o planeta Terra. Ela vai estar trazendo benefício, na verdade, porque hoje, se existisse mais abelhas, existiria mais frutos. E se não existir nenhuma abelha, o risco é de o planeta ficar em falta de alimento, né? Então é muito importante a atividade da apicultura, ok? Muito bem, para a gente começar, Leomar, o que é apicultura? A apicultura é um trabalho que se desenvolve com as abelhas, né? Existe uma forma de trabalho que você vai trabalhar com caixas racionais, que no modelo Langstroth, né? Onde foi constituído um estudo sobre ela, né? Sobre essa caixa, sobre a forma da vida das abelhas, ou seja, as abelhas quem deu o ciclo a Colmeia Langstroth, porque antes fazia o quê? Usava um caixote, né? Usava um balaio, uma garrafa para poder criar as abelhas, né? Hoje não, hoje é tudo mecanizado, tudo renovado, ou seja, as coisas foram mudadas, né? Hoje você tem uma caixa de madeira, não pode ser madeira de lei, né? Tem que ser madeira que seja madeira legalizada, porque se você tiver também essa madeira de lei, usando a madeira de lei, você vai estar correndo grande risco de ser pego pela fiscalização. Então o apicultor ele tem que ser consciente em tudo que ele faz, né? Ele tem que ser consciente para conservar o meio ambiente. Então a gente vamos estar falando aqui sobre a importância da apicultura para aqueles que usam o mel e para aqueles que trabalham na área. A apicultura em si, ela traz uma renda, uma fonte de renda, né? Quem trabalha como pessoa profissional, ele vive unicamente da apicultura. E para você que está começando ou que quer começar, você vai começar. Só que você não vai ter a renda rapidamente. É de 12 a 18 meses para você poder ter a renda, né? Você trabalha com ela a longo prazo. A apicultura você trabalha a longo prazo. Existem todos os métodos para você desenvolver, para que você chegue ao patamar final, que é a colheita do mel. E, por exemplo, eu quero começar como apicultor. Qual são os primeiros passos? Os primeiros passos seria conhecimento. Conhecimento. Né? A parte conhecimento, técnica, né? Isso, conhecimento. O segundo passo, ter os EPIs, que seria bota, macacão, fumegador, né? E o formão saca-quadro, ou o formão normal, um facão. Né? Quem está começando sempre começa de alguma forma que não tem condições de ter todo o material. Mas o importante é o EPI. Sem o EPI... O EPI é o quê? O EPI seria o macacão. Macacão, né? Isso. Que a pessoa veste para poder se proteger, né? O EPI seria as vestes para se proteger. Mas antes disso, tem que se especificar na área, né? Isso. Tem que buscar o conhecimento. Tem pessoas que começam sem conhecimento, né? Faz a sua própria caixa, fora do padrão. Só que nós educamos o apicultor para que ele tenha qualificação. Para quando chegar no momento que ele tiver realmente com o negócio dele formado. E quantas caixas se começa, Leomar? Logicamente, você tendo conhecimento de 5 caixas até 10. Não pode ser além disso. Se eu tiver o dinheiro para investir, mas se você investir mais do que isso, você está correndo o risco, talvez você não tenha a qualificação para dar o manejo e o suporte que aqueles animais precisam, as abelhas. Né? E outra coisa, uma abelha, ela rende mais do que um boi. Por quê? Um boi você precisa investir todo dia rações para ela. Isso. E a abelha busca o seu próprio alimento. Ela precisa ser instalada no local onde ela tem a possibilidade de buscar o seu próprio alimento. Então existe um estudo, né, que você faz um raio de 1,5 km para todo lado ali. Você vê se não existe ali a 1,5 km algumas coisas que possam vir contaminar o seu produto, que seria lixões, água contaminada e outras coisas mais. E algumas
culturas que são feitas próximas Queimadas, ali, né? queimadas, né? Porque a queimada vai destruir as caixas se chegar, né? Mas é uma das causas seria o agrotóxico e outras coisas mais que pode vir trazer. Agora são 12 horas mais 57 minutos, Jornal Tinga News por aqui, Eliomar, falando sobre apicultura, oferecimento aí da Farmácia Vida, Sindicato dos Trabalhadores do Rádio Tinga, também do Cicobi Sertão e da Viasat e da Clínica Mais Saúde. Você falou que o apicultor pode começar com a partir de 5 caixas. Isso, 5 caixas. Nessas caixas, são os mesmos enxames ou são enxames diferentes? São 5 enxames, ou seja, Enxames, você né? vai capturar esses enxames ou pegar, resgatar na cidade, né, algum local que ele esteja instalado. A pessoa que tem um conhecimento que existe um apicultor na cidade, ele vai ligar para esse apicultor. Eu mesmo trabalho, eu cobro um valor para resgatar, de acordo a dificuldade, onde é que está a abelha. Cada um é um valor diferente, ok? Muito bem, irmão. Você falou pra gente aqui, para começar, né? Quem quer começar aí nessa área aí de apicultura, primeiro tem que comprar todas as vestes, direitinho, macacão e tal. Mas como fazer para adquirir os enxames? Os enxames, você tem a época do ano, né? Que você vai estar buscando, agora mesmo aqui na nossa cidade, é de janeiro até fevereiro, né? Ou de novembro, algumas outras regiões é de novembro a janeiro. É de acordo o bioma. É de acordo o bioma. Tem outros lugares que é outros meses do ano, né? Mas aqui na nossa região mesmo é no final quando está no final da colheita. As abelhas enxameiam, né? No meio da colheita tem uma enxameação. E no final da colheita possa acontecer outra enxameação. Aí é por meio que onde você vai conseguir o enxame. Ou senão você consegue alguma propriedade rural, um pasto, uma fazenda. O fazendeiro tem lá, chama o apicultor vai lá e tira a abelha e carrega. Essas caixas ficam postas em quê? Em árvores? Eles ficam em cavaletes. Cavalete, né? Cavalete de ferro 3/8. E tem outras formas também de se colocar. Mas o que eu mais indico é cavalete de ferro 3/8. Muito bem, agora são 12h59 por aqui, Eliomar, apicultor. Você disse aqui no início da sua fala que a apicultura é uma fonte de renda. Sim, sim. Mais ou menos quanto hoje um apicultor ganha? Na verdade... E qual o processo para poder vender o mel? Que aí a gente, falando na questão de quanto o apicultor ganha, vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui está o mel, né? Aí está o rótulo. Ou seja, já apurado, né? Isso. O que ele me procurou aqui foi quanto o apicultor ganha, qual é a fonte de renda. Isso. A gente não pode estimar a fonte de renda, porque é por produção. Uma colmeia, hoje aqui, estimadamente pela a Emater, o Senar, eles dizem que uma colmeia dá 18 kg de mel, né? 18 kg. Só que nossa média aqui na nossa cidade é de 60 a 70 kg de mel. Isso em cada bioma tem a sua proporção, né? Na Mata Atlântica é 40 kg para trás. No bioma da Caatinga é de 40, 60, pode chegar até 80 kg. Ou além disso, né? Mas de acordo com como o apicultor trabalha. Tem apicultor que trabalha só com ninho. E existe o ninho, o sobreninho e as melgueiras, que é onde a abelha deposita o mel, seria as melgueiras. O sobreninho é câmara de cria, onde a rainha faz a sua postura. Então, o apicultor, fazendo o trabalho correto, ele pode aí ter uma fonte de renda, uma fonte mais ou menos, né? Para poder você ter uma estabilidade na apicultura. Só que mostrando para vocês que não é do dia para a noite que você vai conseguir alcançar essa meta. Porque a apicultura deve ser trabalhado, é uma cadeia. Você tem que pegar a abelha, cuidar dela, nos tempos de escassez, vai ter o cuidado que entra. Como que é esse cuidado que você refere? O cuidado seria você olhar a colmeia, que chama bife, né? Que é ou seja, o pão da abelha, que é o pólen, que a abelha alimenta as larvas, e o mel, que seria o néctar das plantas. Quando não existem essas questões, você tem que substituir por alguma alimentação que é vendida no mercado, né? Que dá uma garantia, uma segurança para que você possa alimentar as abelhas, para que ela não vá embora ou abandone a casa ou morra, né, de fome. Como que ela produz esse mel? O mel é produzido o néctar das plantas. Ou seja, quando existe a florada, né, que na primavera já começa as flores a se abrir. Quando chega o tempo da florada, as abelhas ali ela dá 70 viagens visitando as plantas, né? Cada abelha da colmeia... É qualquer planta? Não, tem as plantas específicas que elas pegam, né? Uma planta que for venenosa, a abelha não visita. A não ser que não tenha alimento nenhum, ela vai pegar essa planta para poder sobreviver.
Mas essa planta, se for venenosa, mata a própria abelha, né? Mas a planta venenosa, a abelha não vai buscar o néctar. Ou seja, o néctar, ele tem 95% de água e 5% de glicose, que é açúcar, né? E sacarose. Ou seja, a abelha vai tirar os 95% da água e vai ficar só o néctar, ou seja, só o doce, da flor. Muito bem, tem portanto ali o Mal por aqui nos estúdios da Utinga FM, Jornal Utinga News, às 13h30, tirando todas as suas dúvidas sobre apicultura, né? Você está ouvindo o nosso jornal também, pode também entrar em contato com a gente, fazer sua pergunta, né? Sua curiosidade sobre apicultura, tá bom? Existe quantos tipos de abelhas? Existe bastante tipo de abelha. Acho que se eu não me... Porque existem as com ferrão e sem ferrão. Agora as abelhas com ferrão, eu estou lembrando aqui mais ou menos de umas 3 raças, né? De abelhas. A que eu trabalho é a melífera mellifera, né? Que é a abelha africanizada. Mas existem outros tipos, a abelha Europa, a italiana, né? As conhecidas. Que hoje não existe mais 100% a raça pura. Porque existe uma questão que foi um cruzamento da abelha africanizada com as demais raças. E é onde aconteceu que hoje a abelha africanizada domina, né? Predomina o território aí que nós temos, né? O território brasileiro. Muito bem. Você falou pra gente aí, né, que existe vários tipos de abelhas e a gente começando aqui em off, né? Eu perguntei para você por que as abelhas morrem ao ferrar, né? Ao ferrar alguém, né? Picar alguém. E você disse que existem abelhas também que não têm ferrão, é isso mesmo? Isso. Então qual a diferença e por que elas morrem depois que ela pica uma pessoa? Muito bem. O ferrão da abelha é embutido com o abdômen. Então, quando a abelha que tem a abelha apis, ou a abelha africanizada, ou a abelha Europa, né? Quando ela ferroa, ela deixa a parte do abdômen, ela perde. Então, a parte que ela se alimentava, ela não tem mais esse abdômen para se alimentar. Então, a tendência dela é morrer. Mas ela só age desta maneira, a abelha só age defensivamente quando ela se sente ameaçada. Ok? E aqui eu deixo um alerta para aquelas pessoas que trabalham em tratores, né? O correto seria cada pessoa ter um EPI, um motorista ou tratorista, porque a gente vê muitos casos acontecendo. Outra coisa, você quando vê uma abelha não vai jogar pedra, não vai tacar objetos nela, porque ela é defensiva. Ela não é abelha agressiva, ela se defende quando é atacada. Ela se sente atacada, né? E ela se defende. Ela está no seu habitat, na verdade. Está no seu habitat. Então é muito importante você ter o conhecimento, na verdade, né? Ter esse conhecimento, porque não vai jogar uma pedra na abelha, porque ela vai vir em você. Geralmente, a gente às vezes está em algum local e passa aquele chão de abelhas voando. O que acontece quando ela está naquele movimento ali? Ali é a migração. A migração, né? Isso. Ou alguém mexeu na casa dela, está se locomovendo para outra localidade, ou existe uma florada que está acontecendo em outro local e ela está migrando. Ela vai fazer uma migração. Ela pode voar vários dias ali até encontrar a morada. Sabemos que eu sou ali da região de Paraíso, você deve conhecer muito bem aquela região. Conheço, sim. Que é a região da mata, né? Isso. E mata, existe muita casa de abelha. Aqui em Utinga é diferente, é mais caatinga. Qual a dificuldade de encontrar casa de abelha aqui em Utinga? Existe dificuldade? Não existe dificuldade em cidade nenhuma, porque aonde hoje a cidade era... Ou seja, ela não se concentra não só na mata, né? Isso. Porque onde é a cidade hoje, era mata antigamente. Então, a natureza não muda a sua linha de voo. Ela sempre continua a mesma linha de voo. É como avião. O avião tem uma rota. A abelha também tem uma rota. Quando ela vai migrar de uma localidade para outra, ela pega aquela rota. Ela procura mais lugares de rios, onde tem, ou seja, a alimentação fácil, né? Ou seja, uma alimentação exuberante. Então ela vai voar nessa rota. Muito bem, 1h mais 5 por aqui, o Leomar, né? Ele que é aqui do Utinga, apicultor. Uma pergunta aqui, é pessoal mesmo, viu? Sobre a questão das abelhas que... Tem abelhas que também, vou fugir um pouquinho aqui da apicultura, né? Mas também dentro aí do assunto, tem aquelas abelhas também que se concentram em murundus, né? Isso, tem as abelhas de murundus, tem umas que são africanizadas. Africanizadas, né? Isso, que tem aquele murundu baixo, né? Isso. E também pode ser em ocos de paz. Mas tem também as outras abelhas que a gente conhece como arapuá, né? A mandaçaia, que são abelhas sem ferrão. Elas têm as mandíbulas, mas não ferroa. Ela só é como se ela picasse, né? Assim, mordesse, porque ela não tem dente, né? Entendendo. Ela faz aquelas cosquinhas. Então são abelhas sem ferrão. Ele me procurou sobre a questão da diferença. Isso. A diferença da abelha com ferrão é que a abelha com ferrão é mais produtiva. E a abelha sem ferrão, dependendo da espécie,
ela não consegue produzir mais de 4 litros de mel. Tem umas que produzem 600 ml, 800, 1 litro e assim sucessivamente. Ou seja, elas não têm a fonte de renda que a africanizada tem, mas tem a mesma importância para a natureza, né? Que elas polinizam também as plantas. Muito bem. Olha, 13 horas e 6 minutos, 13 e 6. Quanto tempo as abelhas vivem? Sabemos que temos a abelha rainha, é isso mesmo? Isso. Tem a rainha, tem a abelha operárias e tem os zangões. O zangão. Zangão, né? Isso. Quanto tempo vive cada uma? Você tem noção? A abelha operária, ou seja, que é a abelha campeira, ela vive de 40 a 42 dias. É de acordo com o voo que ela faz, a distância que ela percorre. Então, se ela percorre a distância menor, ela vai viver aí de 40 a 42 dias. O zangão, ele vive mais porque, enquanto ele não cruzar com a rainha, ele está vivendo. Ele vive aí em torno de 80, a mais do que isso, né? Então, se ele cruzar com a rainha, ele perde também desculpa a expressão, né? O pênis que ele tem, né? Que quando ele cruza com a rainha, ele perde a metade também do abdômen. Então, ele só vive até aquele momento. Cruzou, perdeu a vida. Já cai no chão, já morto, né? Porque ele perde uma parte do corpo. Então, o zangão... Outra coisa, pessoal, o zangão não tem pai, viu? Só tem mãe. Se você quiser chamar ele de filha da mãe, ele é filho da mãe. Porque os genes dele é só da mãe. Só da mãe, né? Ele não tem pai. Reproduzido só pela rainha, né? Muito bem. Eleomar, como preparar as colmeias para o inverno? Tá chegando o inverno aí agora, né, meu amigo? Muito bem. Tem pessoas que preparam de várias formas. Tem várias formas de fazer o manejo, né? A gente pode entrar uma alimentação proteica, que é um bife proteico que vem de sojas, né? Mas sojas orgânicas. E tem também o néctar que a gente pode usar, a alimentação, que é o açúcar. Está uma polêmica aí no ar, né? Falando sobre a questão da contaminação de várias pessoas que trabalham na área, mas não tem o domínio, não sabe fazer o manejo, não está qualificado para fazer o manejo, né? Faz o manejo de qualquer forma. Não tem o cuidado na hora de fazer o manejo. Na hora da produção, eles deixam o material que foi usado, o açúcar, né? Na colmeia, que seria as melgueiras. E não pode se alimentar abelhas com melgueiras. Tem que tirar todas elas para poder alimentar. E se você alimentar, você não vai usar esse mel que está ali, que é pseudomel, que é mel misturado com açúcar, você não vai usar para vender. Você vai usar para alimentá-las de novo. Então foi o que ele perguntou, né? Como fazer o manejo no inverno? Diminui o tamanho da boca da colmeia, né? Usa também ponches de materiais que existem no mercado aí para fazer o ponche, para esquentar a colmeia, e diminuindo, e também pode entrar alimentação líquida e proteica, para que a abelha passe o inverno tranquilo, para que ela não morra de fome, né? Se você colocou uma abelha na caixa, você tem que dar manutenção. Muito bem. Estou olhando aqui na minha relação aqui de perguntas, né? Que existem algumas pragas, né? Que podem vir afetar as abelhas. Existe, pode ser a varroa, né? Que aqui na nossa região o mais comum seria a varroa. Varroa, né? Existem outras doenças que é a cria pública americana, né? Que no nosso país, graças a Deus, nós não temos esta alastrado, né? De acordo com os dados que nós temos, não. Existem outras também que pode vir ser o forido, né? Que ele ataca as colmeias, mas só ataca a colmeia fraca. Essas doenças só atacam a colmeia se ela estiver fraca. Se tiver uma colmeia adulta. Uma colmeia adulta é uma colmeia que tem mais de 60 mil abelhas, até ela chega no final da safra com 120 mil abelhas. Então, uma colmeia dessa, a traça, a varroa, a cria pública, ela não tem poder, porque as abelhas têm um poder muito grande de higiene. Elas são animais extremamente higiênicos. Tudo que tem que pode vir poder ser dentro da colmeia, elas pegam e jogam para fora. E o que ela não pega e joga para fora, ela usa a própolis para poder ali propolizar aquele corpo que está ali dentro, que vai trazer prejuízo para a colmeia. Então elas entendem isso e faz o quê? Busca a resina na planta, na natureza, traga, produz ali a cera, mistura com a resina e cobre aquele objeto, né? Então aqui mostra que as abelhas, ela sabe se virar sozinha. 13 horas e 10 minutos, 13 e 10, Jornal Tinga News, oferecimento aí do Sindicato dos Trabalhadores do Rádio Tinga, Farmácia Vida, Cicobi Sertão, da Viasat. Também falamos em nome todo especial aí da Farmácia Vida e também oferecimento aí da Clínica Mais Saúde. Quanto tempo para o mel estar pronto, né, para colher o mel? E quais as noções básicas da extração do mel? A colheita do mel, ela é feita o seguinte: você começou, a florada começou,
Aí você vai estar usando a observação. Você abre a colmeia, ela vai estar operculado. Operculado é quando ela está com a tampinha de cera por cima. Aquele mel operculado significa que aquele mel está maduro. Tem mel maduro aberto também, mas quando ele está bom mesmo, ele está todo operculado. A colmeia ela tem que estar 100% operculada. Você pode colher o mel com 70% ela operculada, mas o correto mesmo seria 100%, que é ou seja, os alvéolos todo coberto com a cera. Aí é o ponto, diz que o mel está pronto para ser colhido. Após colher o mel, aquela massa, né, que fica, A cera, né, que é cachopa, né, pessoal chama de cachopa, é isso mesmo? Isso. E quando retira o mel, tem alguma utilidade? Na verdade, o que ele está porque aqui nós estamos falando, a pergunta que ele me fez, a prática não é do apicultor. Isso se chama meleiro, né? Né? Uma pessoa que não é profissional, ele é um amador. Ele vai lá no mato, estoura a cachopa, ou seja, estoura a colônia de abelha, né? E traga os favos cheios de mel. Só que naquele momento ele não sabe o que é mel, o que é cria, porque ele não tem tanta experiência. Então na hora de espremer, ele espreme tudo junto. Ele acaba matando os filhos, né? Acaba matando as crias, né? Ele me perguntou, o que é que faz com aquela cera? Aquela cera, quem tem o conhecimento, quem tem os cursos, você reaproveita ela. Você leva ela de volta para a colmeia. E como extrai o mel? Para extrair o mel... verificar a cachopa. Para extrair o mel, existem os quadros de apicultura, né? Que é os quadros da melgueira, que você vai estar usando uma cera, uma lâmina de cera, para você poder incentivar a abelha a puxar. E ela vai armazenar o mel ali. E toda vez que você vai extrair o mel, você tem a casa do mel, que nós temos aqui na cidade de Utinga, a casa do mel, né? O mel é tirado, você usa um jaleco, você usa uma touca, uma máscara e as luvas na mão. Todos os EPIs de proteção, né? Que seria boas práticas de fabricação. Então o mel é colocado na centrífuga, os favos é colocado na centrífuga e ela tem uma rotação que gira e o mel sai em um cano embaixo, que já cai em um balde limpo, né, com a peneira coada, e então esse mel está pronto para consumo. Então existe toda uma forma da colheita do mel também. Ou seja, a pergunta foi, como saber que o mel está pronto? Quando está operculado. Como colher o mel? O mel é colhido na casa do mel, com a fiscalização do município, que nós estamos correndo atrás, né? Isso. Para poder fazer ali, ver se o mel está realmente apto para ser vendido. Existe uma tecnificação que é acompanhada pelo SIM municipal, que é o órgão que é responsável pela fiscalização. Então, todos os apicultores ele tem que ter também o rótulo do mel aqui, ó, bem bonitinho, especificando bem o que é o trabalhado, mel, né? bem trabalhado, né? Ele tem que dizer de onde foi que veio, qual a florada foi. Então é isso aí, pessoal. Ô, meu amigo Eliomar, é o seguinte, 13 horas e 15 minutos, esse é um assunto importante, gente, né? Apicultura, aqui no Tinga, ou na região, quantas apiculturas existem? Hoje, registrado, a nossa associação tem 23 apicultores, mas na região existe outros... Ou seja, aqui no Tinga existe a associação? Como funciona a associação? Fala pra gente aí. Estamos reformando, ou seja, modernizando, ou seja, trazendo de volta a associação. A associação, ela funciona de tal maneira que a pessoa que quer ser associado, ele tem que ter abelhas, né, e interesse de prosseguir criando. Então você vai fazer parte da associação. Como? Você vai ser inscrito, nós vamos observar a sua característica e vamos dar um aval de acordo com o grupo. O grupo trabalha junto, né? Se o grupo dizer, fulano de tal trabalha assim, assim, aí vamos aceitar ele. Então ele pode ser associado. Aí ele vai receber capacitação por meio de curso, né? Nós temos aí o Senac, que é... Aqui meu Tinga tem esse curso ou é online? Agora, presencial? Tem. Nós temos o curso de empreendedorismo aqui em Utinga, que é o Senac que presta para a prefeitura, né? Entendi. Temos o curso de apicultura, manejo básico, manejo avançado, profissional. Então, é só o apicultor que tiver interesse nos procurarmos, né? Ou se não, procurar a Secretaria de Agricultura. No momento, a sua associação, qual é o nome dela? APAMU. APAMU fica onde? APAMU, a renovação. Renovação ali depois do Riachão, né? Isso, é porque a sigla é nova, pessoal, mas é a Associação de Pequenos Apicultores de Utinga, né? Bom, tem quantos apicultores? Você falou 23? 23. 23, né? E se eu quiser entrar, como é alguém que queira se interessar Aí tem que participar das reuniões, entendeu? E ter o local para poder estar colocando as abelhas ou
talvez não tiver o local, arruma com alguém. E ter também tudo que é necessário, que é o registro na associação. Ou seja, qual a sua participação na associação, além de apicultor? Existe? Eu estou eleito como presidente. Presidente, né? Isso. Pronto, sempre tem reuniões. Isso. Tem reuniões 4 vezes ao ano, né, na verdade. No estatuto está pedindo a gente ter reuniões 4 vezes ao ano. Só tem a mais se tiver alguma coisa extraordinária. Pronto. Você mostrou pra gente aí, né, esse mel aí, Isso. já está prontinho. Aqui já está pronto para Há quanto tempo você faz a coleta de mel? Há quanto tempo? De quanto tempo? Qual o intervalo de um tempo para o outro? Tem lugares que é 2 vezes no ano, né? E tem lugares que passa até mais, de acordo a florada, de acordo a quantidade de tempo a florada dura. Você pode colher 2 vezes no ano, né? Na mesma florada. E pode colher até mais vezes, de acordo a potência do seu enxame. Se ele estiver forte, você pode chegar a ter 2 ou 3 colheitas ou até mais. Muito bem, 1h17 na Utinga FM, Jornal Utinga News, por aqui é Leomar, apicultor, aqui em Utinga, né? A associação fica ali na renovação, depois do Riachão, gente. Conta pra gente, pra que serve o mel, né? Qual é a essência do mel para nossa vida, para a vida humana, para a saúde? O mel, ele tem vários benefícios, né? Um dos benefícios do mel é sequestrar radicais livres, que é criado por alimentos açucarados, né? Ou seja, principalmente açúcar. Açúcar, ele cria, ou seja, os radicais. O mel, ele sequestra. Por quê? O mel, ele precisa de água para poder ele, né? Como eu expliquei, o mel, ele tem 18% de água. A abelha não pega água para fazer mel não, viu, pessoal? A abelha pega água para refrescar a colmeia. A função da água é refrescamento da colmeia. Uma colmeia, ela não passa de 36 graus. Ela mantém ali 36 graus. É igual o corpo do ser humano, né? Ou seja, a natureza, ela é perfeita. Se passar dos 36 graus ou diminuir, ou seja, as crias sofrem alterações, ou podem até morrer. Ou seja, como ele fez... Repete a pergunta novamente, que eu fugi do mel, né? Como foi feito o mel, você procurou aí. Eu falei que o mel é feito do néctar, né? Ou seja, os benefícios do mel, na verdade. Os benefícios do mel, o mel existe há muito tempo, né? Já foi registrado que quando foram achar ali as tumbas dos faraós, né? Tinha mel que tinha 2000 anos dentro, né? O mel estava cristalizado. O mel cristalizado, ele está pronto para comer também. Porque tem pessoas que acham que o mel cristalizado é açúcar. Mas existem várias formas de cristalização do mel, ok? O mel que é falso, ele não cristaliza, ele vira uma pedra de açúcar. O mel que é verdadeiro... O mel falso tem alguma mistura, Elimar? Oi? O mel que é falso, ele pode ter indício de alimentos que seja o açúcar, ou se for feito a produção de mel próximo de um lixão, próximo de algum local, do engenho de cana. Então, existem várias situações que a gente tem que estar observando, né? Hoje nós temos um aplicativo que nos dá o raio de 1,5 km, o que é que existe ali, né? Se existe lixo, se existe casa de farinha, se existe barraca de caldo de cana igual na rua mesmo existe, né? Se existe ali um alambique, ou seja, se a gente sabe dessa existência, a gente tira as colmeias para 3 km de distância, porque é o raio que a abelha não vai. Automaticamente esse mel vai empedrar, né? O mel que não é original, isso, ele empedra, ele vai cristalizar ou açucarar, né? O mel verdadeiro cristaliza, o mel falso ele açucara, né? Beleza, 1h20, Leomar, e você, fala pra gente, isso também trabalha com vendagem de mel? Sim, sim. Nós trabalhamos com mel, né? Assim, já no vidrinho. Embaladinho, já né? Embaladinho. E também trabalhamos o mel no balde, né? De 18 litros. Se a pessoa tiver interesse, é só chamar o contato, né? Pode divulgar o contato, fica à vontade. Aqui o meu contato é 75988 277560. Tá, o nome do apiário é Apiário Maná, né? Mel de qualidade, né? De qualidade, né? Com garantia, né? Só não é orgânico porque nós não temos o selo de orgânico. Muito bem. Então, você está ouvindo o jornal nesse momento agora, você que está aí, que tem às vezes dificuldade de encontrar um mel de qualidade, não basta ser só o mel. Tem que ser o mel de qualidade, né? Isso. Com todos os protocolos, né? Que tem que ser. Procure nosso amigo Leomar, ele repetiu o número aí. Se você também quiser pegar o número, temos aqui na Utinga FM e você pode estar aí adquirindo seu mel de qualidade. Leomar, são 13h21, 13h21. Algo mais a acrescentar? Pronto, aqui eu vou falar um pouquinho sobre os benefícios do mel. Que o mel tem as vitaminas, né? B1, B2, B3, B5, B6, B8 e B9, né?
que está encontrado aqui os benefícios do mel. Diz assim: o mel é um produto natural obtido a partir do néctar, né, as flores de excreções das abelhas. Além de ser um ótimo adoçante natural, esse alimento é cheio de benefício, porque conta com a ação antimicrobiana, capaz de impedir o crescimento e destruir micro-organismos e assim proteger contra doenças. O mel também conta com a ação antioxidante e probiótico. Esta última modifica o balanço da microbiana intestinal, estimulando o crescimento e a atividade dos micro-organismos benéficos. Ou seja, o mel ele defende, né, protege o seu organismo quando você ingere o mel da forma correta. Outra coisa, Robson, Sim. muito importante, hoje os dados mundiais, né, do mel, do consumo do mel, hoje as pessoas têm o mel como remédio. Pessoal, o mel não é um remédio, sim, mas ele é colocado como um alimento. Os Estados Unidos, a China, o Japão e os demais países, eles, ou seja, ingerem mais mel do que os brasileiros. O brasileiro hoje, se eu não me engano, se eu não estiver equivocado aqui, ele não consome mais de 120 gramas de mel, se eu não estiver equivocado, né? O europeu não, ele toma mais ou menos aí 1 litro e meio de mel, né? Na sua vida ali, durante o mês ou o ano, né? Eles compram bastante. Consome muito mel, consome, né? Bastante mel. E nós, como brasileiros, nós temos o mel como remédio, porque a nossa avó ensinava, né? Que mel só é quando está gripado, quando está ali com a garganta arranhando. Fazer um chá com limão, olha, isso, né? um chá com limão. Outro ensinamento aqui, pessoal. O mel não pode ser colocado para ferver, porque se o mel ferver, ele perde todos os nutrientes. Fica um melaço, né? Então o mel tem que ser colocado no recipiente quando ele estiver morno. Aí você vai misturar o mel ao chá ou a qualquer outro remédio, né? Morno. Não pode ferver, porque se ferver se torna como açúcar. Você tocou num ponto importante, antes de encerrar sua fala aqui, qual é o ambiente mais propício para poder armazenar o mel? O ambiente seria um lugar que não tenha sol, um lugar arejado, né? Que não pega sol. Não pode colocar na geladeira, pessoal. Não pode, né? Se colocar, ele vai cristalizar mais rápido, porque ele vai perder a frutose e a glicose. Ou seja, e vai haver um choque. Ele vai perder o oxigênio, então ele vai cristalizar mais rápido. Maravilha. Eliomar, são 13 horas e 24 minutos, 13 e 24. Mais algo para poder acrescentar? Se tiver alguém que tiver alguma dúvida, alguma pergunta, e der tempo